Agora eu queria, assim, perguntar para vocês dois, tá bom? Vocês ficam bem à vontade. Como nutricionista oncológico, vocês daria uma dica sobre alimentação, né? Pra gente prevenir o câncer, pra gente continuar tendo uma vida saudável, sabe? A gente não tem uma receita de bolo, né? Isso, Então, primeiramente. basicamente, ter um consumo de carboidratos mais complexos. Então, a gente está falando daquilo que o nutricionista sempre fala. Do arroz integral, do pão integral. E a gente Tubérculos. sabe... dos tubérculos. A gente sabe que, por exemplo, o arroz integral. O sabor do branco pro integral muda muito. E, às vezes, foi uma vida inteira você comendo arroz branco. Tenta associar uma fonte de fibra. Então, às vezes, uma chia, uma linhaça, uma aveia que você acrescenta na sua alimentação ao longo do dia. Fruta, verdura, de preferência o alimento integral, então casca, semente, né, quando aplicável. Que mais? Hidratação, então, no mínimo aí, generalizando, 2,5 litros de líquidos por dia, prioritariamente água. Exato. A gente tem também algumas recomendações de prevenção específicas, como, por exemplo, a carne. Carne vermelha. Isso, sociedades no geral. Não tanto. A carne vermelha a gente pode fazer um consumo aí até de 500 gramas semanais. E que não tem evidência que isso possa causar nenhum mal. Já os alimentos embutidos, como os processados embutidos, né? Carnes embutidas. Então, salsicha, linguiça, peito do peru, presunto, todos esses que vêm em saquinhos, geralmente, são fatiados. Uma Bacon cor também, rosada. com cor rosada. Eles têm alguns compostos, por exemplo, nitrato e nitrito, que têm relação conhecida com o desenvolvimento de câncer, principalmente os cânceres de trato gastrointestinal. Pronto, então a gente tem carnes vermelhas, tem os processados, e a gente tem também questões de prevenção com fibras. Então as fibras são evidentemente conhecidas cientificamente como compostos, né, que atuam na prevenção do câncer, principalmente as fibras insolúveis e solúveis mesmo, as duas, no caso. A solúvel, ela vai acabar fazendo favorecimento do crescimento de micro-organismos no nosso intestino, protegendo nossa mucosa intestinal. A fibra insolúvel, ela já vai favorecer um trânsito gastrointestinal mais adequado. As solúveis e as insolúveis? Pronto. As insolúveis, elas são aquelas que não são digeríveis pelo nosso organismo. Então é o quê? Casca, semente, todas folhas, os caules também, tudo isso é insolúvel. O que é solúvel é mais o que está na polpa, principalmente. Então ali a laranja, limão, a gente tem também banana, principalmente ela quando ela é mais verde, a polpa da maçã, a polpa da pera. Esses alimentos eles têm mais fibras solúveis, como por exemplo a ameixa também. Então são os alimentos que são mais voltados para fibra solúvel. As batatas também, principalmente aquela mandioquinha. Então a gente tem e aveia, principalmente a aveia. Riquíssima em fibra solúvel, principalmente o farelo. Uhum. E os grãos, a aveia em grãos mesmo. Feijão também tem bastante fibra solúvel, tá? Então, a fibra solúvel favorece o crescimento de micro-organismos no nosso intestino, vai evitar com que a gente, por exemplo, tenha um patogênico ali, um micro-organismo patogênico que fique agredindo nossa mucosa. Essa agressão constante pode realmente induzir ao câncer. Então, a gente usa a fibra solúvel para realmente atuar nessa prevenção, óbvio que com um contexto, né? Não é só a fibra solúvel, que nada faz milagre. E a fibra solúvel já faz com que o trânsito funcione corretamente. Então, evita que, por exemplo, nitrito e nitrato fique muito tempo em contato com a nossa mucosa. E diversos outros alimentos. Outro ponto, alimentos muito quentes, como, por exemplo, chás. Isso é mais para o pessoal oriental e o pessoal do sul, né, amiga? Alimentos muito quentes, acima de 80 graus, 70 graus, a gente já tem risco reconhecido de desenvolvimento de câncer. Então, chimarrão, principalmente chás muito quentes, que geralmente o pessoal do Japão, da China, eles têm uma incidência maior de cânceres de trato superior, principalmente porque eles estão acostumados a tomar o lamen, por exemplo, muito rápido e muito quente, assim como os chás, que eles tomam chás várias vezes durante o dia. Então você vê que tem uma relação direta. Porque agride lesiona a mucosa e deixa o paciente mais exposto, né? Tanto por isso quanto porque lesões, o que causa geralmente o câncer, geralmente são lesões constantes. Lesões que ficam ali, por exemplo, gastrite, pacientes têm H. pylori. Eles têm uma lesão ali que é contínua e constante. Então aquela lesão contínua e constante, uma hora pode evoluir. E aí realmente pode entrar
desenvolver o câncer. Então, tudo que for muito constante e que cause lesão pode realmente mudar o DNA da nossa célula, fazer com que ela desenvolva-se de uma forma inadequada e realmente desenvolver o câncer. Então, Consumo além de álcool também. consumo de álcool, super importante, gente. E o consumo de álcool, infelizmente, está muito relacionado com questões de cânceres em várias partes do corpo, mas principalmente o trato, que é onde ele passa, né? É. Então,